Boa noite, meus queridos, paz e saúde, amém? Essa canção tão linda que fala das promessas de Deus, que renova a nossa esperança, muitas vezes em tempo de desafio. Eu quero convidar você, vamos fazer juntos uma oração nesse momento, vamos colocar nossas vidas, nossos familiares nas mãos do Senhor, lembrando também daqueles que estão enlutados, enfrentando problemas, dificuldades. Nós temos mesmo nosso irmão Cláudio Viriato, congregou conosco aqui, fez parte do nosso presbitério, ele está hospitalizado já há mais de uma semana. Vamos orar por essas pessoas que precisam do conforto, do consolo e da força do Senhor. Pai querido, nesse momento nós entramos mais uma vez na Tua presença, confiantes de que a Tua graça é tão generosa em nosso favor. Nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos aqueles que estão enfrentando lutas das mais diversas áreas, Pai. Lutas financeiras, familiares, pessoais, emocionais. Nós colocamos em Tuas mãos aqueles que estão enfermos, como nosso irmão Cláudio, que está hospitalizado, e tantos outros, Pai, que batalham com essa dificuldade de vencer, Senhor, o adoecimento do corpo. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Entra com a Tua providência, Pai. E, Senhor, abençoa-nos nessa noite, que nosso coração esteja aberto para recebermos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Dá-nos atenção, Pai, dá-nos foco, para que não terminemos esse tempo sem darmos atenção ao que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, nós sabemos, antes de entrar na mensagem, que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele, antes de ser assunto aos céus, antes de deixar essa terra, Ele deixou uma missão. Todo cristão que tem algum tempo de caminhada de fé sabe disso. Nós chamamos de a grande comissão. Mas a grande comissão, que é ir e compartilhar a nossa fé, pode se transformar na grande omissão, quando nós não fazemos isso. Então, orando, nós pensamos na nossa última reunião de Assembleia Geral, com nome chique, IBB Assembly, nós lançamos uma campanha para motivar a nossa comunidade a compartilhar a fé. E o nome dessa campanha é 1% tô dentro. Vou falar um pouco sobre isso. 1% porque nós pensamos o seguinte: Jesus responde à oração que é feita por fé, certo? Nós poderíamos ter tamanha ousadia e dizer: nós vamos impactar 90% da nossa cidade. Mas conversando com o outro, eu senti que a gente não está com tanta fé assim. Mas, será que nós não temos fé para impactar pelo menos 1% da nossa cidade? E aí, você crê que nós podemos impactar 1%? Agora, veja, alguns moram em Mogi das Cruzes, outros moram na minha gloriosa cidade de Suzano, outros moram na cidade de Joia de Poá, Arujá, Itaquá, que tem o shopping que a minha mãe mais gosta. Cada uma dessas cidades, nós podemos ser um instrumento de Deus. 1%, estou dentro. Na assembleia que nós tivemos, vários levantaram as mãos e disseram: eu estou dentro. Eu quero saber se você está dentro para fazer isso. Amém? Olha só, nós temos 3 ícones aqui. A primeira coisa que você deve fazer é orar. Nós não queremos forçar, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos orar. Então pense em pessoas, amigos, familiares, vizinhos, pessoas que precisam do Evangelho, que você sabe que precisam, mas você ainda não teve a ousadia, não se sentiu seguro para ir lá compartilhar. Anote esses nomes e comece a orar por essas pessoas. Segundo, o Espírito Santo vai te dar oportunidade, você vai ver. A pessoa vai chegar para você quase que dizendo: prega para mim, fala de Jesus para mim. E então, você vai ter a oportunidade de oferecer, inclusive aqui da nossa igreja mesmo, um estudo bíblico. Você não precisa saber tudo. Você pode nos acionar e nós teremos uma turma de discipuladores que visita essa pessoa e vai lá compartilhar junto com você a mensagem da palavra de Deus. E aí na terceira etapa, que é o último ícone, nós vamos integrar essa pessoa na igreja. Essa pessoa então integrada vai ser um instrumento de Deus para continuar esse projeto. Amém? E nós fizemos o seguinte: para ficar como um lembrete, nós lançamos essa pulseira.
que é 1% estou dentro, está escrito aqui. Por quê? Quando você estiver usando essa pulseira, a pessoa vai ver e falar, o que é essa pulseira aí que você tem? Aí, minha gente, a bola pingou. Aí você vai dizer, sabe o que é? A nossa igreja, a igreja que eu faço parte, nós estamos orando para impactar 1% da nossa cidade. Aliás, podemos orar por você? A maioria das pessoas diz o quê? Diz o quê? Sim. Aí, se você se sentir bem à vontade, você pode até pegar o nome, o número, o telefone, manda para a gente, nós vamos orar por as pessoas. Depois de um tempo, vamos fazer um contato, falar, nós temos orado por você, você gostaria de saber mais sobre a Bíblia? E quando disser sim, nós estaremos lá. Hoje de manhã, nós começamos a distribuir essas pulseiras. Mas eu pensei, para a turma da noite tem que ser uma pulseira mais legal, né? Isso aqui é monocromática, uma cor só. Então, acho que semana que vem vai chegar as pulseiras aqui da turma da noite. Você não falta, fica atento. Acho que domingo que vem já tem, se não no outro. Aí você vai receber a sua pulseira. 1% estou dentro. Amém? Ore por isso. Nosso tema de hoje se encontra no 1º e 2º livro de Samuel. Nós estamos nessa jornada de pregarmos a palavra de Deus, um livro por domingo. E hoje, excepcionalmente, como acontecerá algumas outras vezes, nós teremos 2 livros no único domingo. Se você for ler o livro de Samuel, o primeiro volume do livro, provavelmente vai levar aí umas 2h30 para fazer a leitura. Talvez os 2, umas 4 horas. Mas com a graça de Deus nós vamos cobrir o 1º e o 2º livro de Samuel em 30, 35 minutos. Então, afivela o cinto, vamos em frente. Faz mais ou menos uns 20 anos, por aí, eu fui celebrar um casamento. E quando cheguei na igreja, como toda igreja que vai ter uma celebração de casamento, estava tudo organizado. As flores, a decoração, tinha um tapete bonito no meio. O grupo musical, a banda estava muito bem preparada. Alguns músicos que eu conhecia, que andavam sempre de boné, calça rasgada e camiseta, eles estavam elegantes, bem vestidos. Era uma cena linda e tocando uma música de fundo. Então alguém chegou, ofegante, e disse, pastor, o noivo, ele quer falar contigo. Eu falei, claro, onde está o noivo? Está na salinha ali. Aí eu fui até uma salinha reservada e lá estava o noivo. Quando eu abri a porta, ele estava, graças a Deus que é você chegou. Você acha que eu estou fazendo uma loucura? Aí eu falei assim, posso mentir? Claro que não. Eu falei, imagina que você está fazendo uma loucura. Você tomou a decisão certa. Vai ser um dia especial para a sua vida. O começo de uma longa jornada. E assim, ele se acalmou, oramos e fomos celebrar o casamento. Quem estava lá no casamento, vendo a cerimônia, vendo o sim, vendo os votos, apenas enxergava o fato. Um casamento está sendo celebrado. Mas não sabia o que sentiam os noivos naquele momento. Então veja você, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes é isso com que nós nos deparamos. Muitas vezes nós nos deparamos, por exemplo, com um noticiário que nos conta o que aconteceu. Agora mesmo, tragicamente, tivemos chuvas torrenciais em Juiz de Fora, lavou a cidade, inundou, derrubou casas. E você vê o noticiário, você vê o que aconteceu. E você ora por aquelas pessoas, é claro. E depois eles começam a entrevistar indivíduos, homens, mulheres, que vão compartilhar conosco o que eles sentiram naquela situação. Ontem o mundo se chocou com os Estados Unidos atacando o Irã. E o noticiário do mundo inteiro tratou desse assunto, mostrando o que aconteceu. Agora, daqui para frente, as notícias serão como as pessoas envolvidas nessa situação se sentiam. E na Bíblia, meus queridos, nós temos exatamente essa apresentação. De não apenas o que aconteceu, mas como as pessoas se sentiam quando aquilo aconteceu. O 1º e o 2º livro de Samuel, eles recebem esse nome em homenagem a um homem que nasceu por uma intervenção divina. Um ato sobrenatural de Deus que permitiu que a sua mãe estéril desse à luz a um filho. Deus ouve.
E por essa razão, em homenagem a ele, esses 2 livros carregam esse nome. Originalmente, era um único livro. Mas imagine você, era um rolo. Imagine um rolo desse tamanho. Quando os tradutores da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, eles se depararam com um volume tão extenso, eles disseram, vamos dividir em 2 volumes, 1º e 2º Samuel. São histórias dinâmicas e muito interessantes do início da monarquia, porque o livro de Samuel está num período de transição dos juízes para a monarquia em Israel. Mas veja você, que embora tenhamos tantas histórias interessantes, o livro tem uma estrutura. E nós podemos entender esse livro a partir de 3 poesias. E essas 3 poesias são o recurso divino para nos contar como as pessoas se sentiam durante essa jornada. Então vamos começar com a primeira poesia, que é o Canto de Ana. E com a graça de Deus, nós vamos ter uma visão panorâmica do livro, considerando essas 3 poesias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Se você encontrou, diga amém. Então, Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, Ele exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se como príncipes, lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará no céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Como nasce essa poesia? Essa poesia nasce nesse contexto histórico desafiador dos Juízes. Eu disse a vocês que o livro dos Juízes era como aquele jornal que pinga sangue, o Notícias Populares. É um livro terrível de se ler. E essa história começa ainda nesse período, o período dos Juízes, de profunda instabilidade. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo num mundo caótico, ímpio e rebelde contra Deus, é possível viver vida piedosa. É a história de Ruth e Noemi. Era da mesma época, mas eram mulheres íntegras, justas. Quer dizer que se a sociedade está descambando, nós não temos desculpa para viver como eles. Nós podemos escolher o caminho do que é certo. Mas essa mulher chamada Ana, vive numa situação, e veja você, nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Essa mulher vive numa situação em que a função primeira de uma mulher era dar luz a filhos. Essa era a função socioeconômica de uma mulher. Por quê? Porque se a família tivesse filhos, os filhos cuidariam dos bens da família, da fazenda, do gado. Se o marido viesse a faltar e a mulher se tornasse uma viúva, eram os filhos que cuidariam dela. Não tinha um sistema de seguro social. Então, se uma mulher, naquela época, não tivesse filhos, ela era considerada uma pária social. Ela sofria de preconceito, de bullying.
E essa mulher vive nesse contexto histórico, em que a esterilidade é a maior desgraça que poderia sobrevir sobre alguém. Dava a impressão a todos que Deus não se importava com ela. E por anos essa mulher orava, mas um dia especificamente, ela vai até a casa de Deus, o templo. Na época era um tabernáculo. E ali ela faz uma oração, em lágrimas. Uma oração de dor. Mas ela não consegue só orar aqui dentro. Ela começa a balbuciar palavras. E o sumo sacerdote, Eli, que deveria ser a fonte pastoral de empatia, que poderia acolher aquela mulher e oferecer um apoio, ele é fruto daquela época. E é um homem com um coração também afastado do próprio Deus de Israel. E ele olha para aquela mulher que está em oração, precisando de apoio, e diz assim, vou pôr na linguagem de hoje: irmã, você vem aqui aí na igreja, a essa hora do dia, e já tomou todas, está embriagada? Veja que situação é essa. E a Ana abre o coração para aquele homem, e diz: não, eu não estou embriagada, eu tenho uma alma ferida, eu estou clamando a Deus. E apesar do descaso do sumo sacerdote, o Deus Todo-Poderoso estava interessado pela vida daquela mulher. Deus nos vê, e Deus viu aquela mulher, e Ele responde à oração de Ana. Ela concebe, ela tem um filho, e ela dedica esse filho ao Senhor, Samuel, dá ele como devolvido ao templo, e ele vai crescer para se tornar um grande servo de Deus. Qual é a nossa primeira lição dessa poesia que nasce? Essa poesia que rompe o coração dela de alegria. Deus é provedor. Era a convicção do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e deveria ser a nossa convicção, que Deus é o provedor. Deus dá a vida, Deus dá as oportunidades, Deus dá talento. Deus é aquele que nos socorre quando nós clamamos, dá o pão de cada dia. Mas como Deus provê? Por exemplo, nessa situação tão sensível da esterilidade, como Deus traria a sua provisão? Não era apenas por via biológica que Deus fazia isso. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 113, no versículo 9. Salmo 113, 9. Imagine agora uma mulher estéril naqueles dias, podendo ler uma mensagem como essa que encontramos no Salmo 113, no versículo 9. Dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Mas como Deus tornava alguém uma mãe de filhos, ou uma família, quando lutavam com esterilidade? Nós podemos ver, por uma descrição geral, que existiam vários caminhos. E um dos caminhos não era apenas a gestação, era também a adoção. Por exemplo, Abraão, quando estava considerando a possibilidade de não ter filhos, porque ele era avançado em idade, também a sua esposa, ele considerou que o seu servo, Eliezer, da sua casa, seria o seu herdeiro, passaria a ser o seu filho. Aliás, é um campo de estudo que nós chamamos de orfanologia, que é esse estudo da orfandade dentro da Bíblia e como Deus acolhe essas pessoas. Veja você, além disso, Moisés foi o filho adotivo da filha de Faraó. E a rainha Esther, que nós conhecemos a história, agora mesmo os judeus estão comemorando o Purim, a rainha Esther foi filha adotiva de Mordecai. E nós sabemos que o Samuel, que acabamos de ler, na prática, se tornou o filho adotivo do sumo sacerdote Eli. E por essa razão, ele fez parte da sucessão da função sacerdotal. Mas de todos os adotivos da Bíblia, o mais renomado e famoso deles é Jesus. Jesus é o filho adotivo de José. É por isso que no Antigo Testamento nós temos outras promessas maravilhosas, poeticamente cantadas, como o Salmo 68, versículos 5 e 6.
O Salmo 68, 5 e 6 captura esse caráter de Deus. Diz assim: Deus é pai para os órfãos, é defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação, Ele dá um lar para os solitários. Que mensagem maravilhosa é essa? Quer dizer que de um lado, naquele contexto, você está comigo aí, diga amém. Naquele contexto, de um lado, temos alguém sofrendo essa esterilidade, esse lar completamente vazio, essa solidão, orando e dizendo: Deus, faz de mim uma família, torna essa minha situação um caminho, um campo frutífero em tuas mãos. E do outro lado, crianças que sofriam de orfandade, fazendo uma oração silenciosa. E o Deus santo, maravilhoso e poderoso, une e encontra essas duas orações. Uma maneira como Deus provedor supria a necessidade do seu povo. No caso específico de Ana, nós sabemos que Deus fez de uma outra maneira. Deus usou por vias biológicas e deu a ela esse filho, Samuel. Agora, uma vez que ela está tão feliz e explode em alegria com essa resposta divina, ela não guarda para si. Ela transforma isso numa poesia e traduz em verbos e palavras cantadas para que todos possam ouvir. E há milhares de anos, essa canção de Ana é cantada, lembrando que Deus é o provedor. E veja um versículo-chave, versículo 10 na parte C, diz assim: Ele dará poder a seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Quer dizer que Ana viu essa mulher estéril num momento, humilhada. Agora quando canta, ela é uma poetisa que profetiza. Ela aponta para um futuro. Nessa época não existia nem rei em Israel, mas ela conseguiu olhar pela janela do tempo e ver um dia em que Deus enviaria o seu ungido. A palavra ungido significa Cristo, o seu Messias. E a oração dela se cumpriu, e eu e você temos o nosso rei, o Messias, o Cristo, o Salvador, Jesus. Veja o que Deus pode fazer, como Deus é maravilhoso. E para a mente dela, e é o que vai dar todo o palco para as histórias que se seguirão, Deus é esse provedor. Veja como ela coloca no versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Já pensou nisso? É o Deus provedor, soberano, que tem sobre o seu trono a capacidade de governar todas as coisas. E quando as histórias, então, saímos da poesia e entramos de novo na prosa e na narrativa, nós vemos que é dessa história poética de Ana que os eventos começam a acontecer. Por exemplo, Eli é um sumo sacerdote, rompido com Deus, que não segue a lei de Deus, que já não dá mais ouvidos à voz do Senhor. E o que acontece com ele? Ele cai, porque Deus empobrece, Deus exalta, Deus humilha. E Deus levanta Samuel. Deus usa Samuel. E ele encontra um homem, um jovem, que era da menor, ou uma das menores tribos de Israel, Benjamim. E ele apanha aquele homem que cuidava lá das mulas do pai, e faz dele o novo e primeiro rei de Israel, Saul. Mas Saul, meus queridos, ele foi contaminado pelo bichinho do poder. Saul foi contaminado pela sede de glória. Ele se tornou arrogante, orgulhoso. Deus exalta, mas Deus abate os orgulhosos. E o que faz Deus? Lança Saul por terra. E aí tem um homem chamado Jessé, que tem uma penca de filhos. O profeta vai visitar para escolher um rei, mas tem um filho que parece que ele não se dá muito com ele. Nós não sabemos por quê. Alguns teólogos até especulam que este filho, Davi, talvez fosse um filho de uma relação infiel. Porque o Salmo 51, Davi, quando confessa os seus pecados, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe.
E alguns dizem, talvez Davi foi fruto de uma relação indevida. Nós não temos certeza, mas nós sabemos de uma coisa. Quando o profeta vai lá na casa de Jessé, Davi não está. Ele é o filho mais novo, ele é o filho que está lá na roça, cuidando das ovelhas. E o profeta diz, mas não tem mais nenhum aqui. Ele fala, tem um. É o menor, é o mais novo, mas nem tomou banho, está lá no meio das cabras, das ovelhas. Chama ele. Esse será o rei de Israel. Porque Deus, Ele exalta, Ele enriquece. Deus é poderoso. Deus é o provedor. E esse jovem Davi, no campo de batalha, vai se deparar com o duelista, um homem que é uma máquina de guerra, chamado de Golias, representante dos filisteus naquela batalha. Ele tem todos os equipamentos, lança, escudo, numa época em que os filisteus estavam à frente dos israelitas, porque os filisteus já estavam na era de bronze, eles tinham espadas, lanças de metal, enquanto os israelitas tinham apenas paus e pedras, era o que eles tinham. Era uma guerra assim incomparável, e esse duelista imenso, e o menor dos filhos, da pequenina tribo de Judá, com uma pedra derrotou aquele gigante, e teve ainda a ousadia de pegar a espada do Golias, que devia ter uns 2,90 metros, por aí mais ou menos, dava para jogar na NBA, o Davi apanha aquela espada e decepa a cabeça do gigante. Porque Deus, meus amigos, Ele é o provedor. Ele exalta quando Ele quer exaltar. Davi ungido rei, adolescente, talvez 16 anos, mas não foi direto para o trono. Porque o Deus que é o provedor, é o Deus preparador. É o Deus que nos prepara. Que nos leva para o nosso próximo ponto, mas antes de chegar lá eu quero te fazer uma pergunta. A poesia de Ana nasceu como resultado de alguém que olha e não vê fruto, e alguns de nós estamos assim. Há áreas na nossa vida que nós olhamos e falamos, isso aqui está tão infrutífero, não estou vendo fruto. Às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso relacionamento, gélido, frio, às vezes é o nosso ministério. Puxa, não está acontecendo nada, só vejo esterilidade aqui. Mas o Deus provedor está aqui hoje. É o Deus que pode fazer milagres, mas Ele provê do jeito dEle. Não, a gente não determina como. Eu disse aqui como Ele poderia prover no mundo antigo, Ele é o Senhor. Que Ele faça como Ele quiser. Mas é importante que eu e você hoje sejamos como Ana. Senhor, está aqui a minha dor, está aqui o meu choro, está aqui a minha oração. Pode ser que nem pastor algum entenda a sua oração, pode ser que nenhum pastor se compadeça do seu clamor, mas o Deus provedor se compadecerá. Hoje não saia daqui sem fazer essa oração. Diz, Senhor, está árido, eu estou com uma infertilidade nessa área. Mas o Deus provedor é o Deus preparador. E com isso nos leva à segunda poesia do livro, que é o Lamento de Davi. É um pouquinho extenso, nós vamos pensar apenas alguns versículos. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos de 17 a 27, nós vamos ler apenas o 17 nesse momento. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho. Davi cantou este lamento, e se você olhar vai dar mais ou menos no meio desse volume todo literário. É o que nos dá a transição para o segundo livro. Davi foi perseguido por Saul, depois de ser ungido rei, por pelo menos 13 anos. Imagine você, ungido rei, mas você não vai para o trono, você vai para a caverna, você vai fugir no deserto. Por 13 anos ele está fugindo, sem ter feito nada de errado. Por quê? Porque o Saul morria de inveja de Davi, de ciúmes de Davi, e armava situações mais mirabolantes para dar cabo da vida dele. E muitas vezes nessas fugas e encontros, o Davi teve a oportunidade de tirar a vida do Saul, mas ele não fez isso, porque Davi ousou confiar em Deus, confiar na justiça de Deus.
E ao fazer isso, quando nós olhamos nessa jornada toda, por que Deus não pegou Davi, ungiu o rei e já colocou no trono? Porque Deus também é o preparador, minha gente. Davi não estava pronto, e Deus estava preparando Davi na caverna. Algumas vezes eu e você passamos situações na vida que são muito difíceis, muito duras, e nós não entendemos por quê. Nós estamos na caverna, nem tudo que vem sobre nós e que não é bom, significa que é uma punição divina. Não é que Deus está nos punindo, pelo contrário, quer dizer que nesse mundo que tem espinhos, cactos, dores e amargor, Deus fala, tudo bem, eu vou usar tudo isso para preparar você, para treinar você, para capacitar você. Então quando você estiver no período de caverna, não desanime, no período de deserto, não desanime, porque Deus está preparando. Dizem que um dos melhores técnicos de futebol é Alex Ferguson, aliás, Sir, porque ele é inglês, Alex Ferguson. Ele ganhou tudo que podia ganhar, mas ele tinha um estilo muito próprio. Primeira coisa que ele fazia, ele dizia que no treino não podia ter moleza, que tinha que treinar como se fosse jogar de verdade. E ele pegava pesado. Uma das coisas que ele fazia no treinamento, dizem, não punha árbitro no jogo, não tinha juiz. Era uma espécie de vale-tudo do futebol. A ideia dele era a seguinte, se o meu jogador aguentar esse tranco aqui, quando chegar lá onde tem juiz, está fácil. A outra coisa que ele percebia, é que sempre tem aqueles jogadores, por exemplo, o Beto sempre foi muito habilidoso no futebol, quando ele jogava a gente chamava ele de o filho do vento, ele pegava a bola e fica com a bola ali, não passa, fica segurando. O que acontece? Quando não tem juiz, para não levar uma pernada, passa logo a bola que fica quente. Então o time ficava mais ágil, ficava mais resistente, e ele usava essa estratégia. Ele acreditava, ele dizia o seguinte, todo mundo tem 5% a mais para ser extraído, que ainda não entregou. Ele falava, e o meu trabalho é extrair esses 5% a mais. Vamos fazer um teste? Vamos? Levanta o braço, por favor. Ok, levanta o braço mais alto que você consegue. Agora levanta um pouco mais. Como é que vocês me explicam isso? Acabei de pedir para levantar o mais alto que você pudesse, e você levantou, e aí eu digo, levanta um pouco mais, o que você fez? Porque tem uns 5% a mais aí, que estava escondido, que precisava ser extraído. Agora, pode ser que o Sir Ferguson leu a Bíblia, e entendeu que Deus faz isso com os seus servos, faz isso com o seu povo. Ele fala, eu preciso preparar você, e eu vou preparar você, porque você tem mais aí dentro do que você imagina, porque eu sei o que eu coloquei dentro de você, eu sei que capacidade, que dom, que talento eu te dei, eu sei a oportunidade que eu tenho para a sua vida, tem mais 5% aí. Eu creio que hoje, Deus está fazendo isso na nossa vida, e Deus fez de uma maneira tão especial no rei Davi, porque Davi viria a ser o rei segundo o coração de Deus. Deus estava afinando o coração dele com o seu próprio coração. E como nós vemos isso? Pela grandeza de caráter que Deus construiu nele. Porque quando Saul morreu, quando chegou a notícia de que Saul morreu, e era o adversário perseguidor, ao invés dele botar a banda na rua e comemorar, Davi chora. Ele lamenta. E esse lamento é tão importante, porque ele vai mostrar algo excepcional. Veja aqui. O texto nos diz, no versículo 19, 25 e 27, a mesma frase, na poesia de lamento de Davi. Como caíram os poderosos. Versículo 25. Como caíram os poderosos. Versículo 27. Como caíram os poderosos. Davi repete isso na sua poesia. É como se ele mesmo quisesse ouvir isso bem. Davi está entendendo que não há posição cristalizada e segura sem que Deus esteja abençoando.
Saul caiu, os poderosos caíram, porque nós precisamos da graça de Deus. O que nos leva ao nosso último ponto e a última poesia do livro, que é o canto de Davi, segundo Samuel, capítulo 22, vai até o versículo 51, nós vamos ler alguns. Mas antes de prosseguir, qual é a área da sua vida em que você está sendo preparado? Qual é a área que você vê, puxa, eu estou nessa caverna nessa área, eu estou num deserto nessa área, Deus está preparando alguma coisa aqui nessa área. E nesse tempo, diga, Senhor, eu não quero perguntar por quê, eu quero perguntar como eu posso, Senhor, te servir melhor. Como eu posso desenvolver melhores dons e talentos nessa situação? Eu quero ouvir a tua voz. Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Então, terceira posição, Deus é quem nos dá a posição, o canto de Davi. Versículo 1 em diante de 2 Samuel capítulo 22. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Perceba a distinção, inimigos e das mãos de Saul. Davi nunca olhou para Saul como se fosse um inimigo dele. Dizendo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador, Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro, és o meu Salvador, o que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, eu sou salvo dos meus inimigos. Este salmo, este poema, que é o último do livro de Samuel, não é agora cantado por um Davi jovem. Ele não é mais um adolescente, ele não é um homem de meia idade, ele é um homem idoso. Muitos anos se foram, muitas águas já passaram por baixo da ponte, e ele vai agora cantar essa canção, essa poesia, descrevendo o que ele aprendeu nessa jornada. E aqui o que Davi aprendeu, que é a síntese dessa poesia. Davi aprendeu que a sua posição não era uma conquista, era uma concessão. Ou seja, ele não estava ali porque ele era o melhor de todos, ou a última bolacha no pacote das bolachinhas. Ele está lá porque Deus Todo-Poderoso o colocou naquela posição. Deus deu a ele aquela oportunidade de lidar com aquelas situações. E quando ele olha para trás na vida, não há mérito em Davi para estar onde ele está. Quando nós lemos a história de Davi, nós sabemos, ele cometeu muitos erros, erros grosseiros, como por exemplo este. Quando ele está no ápice do seu governo, no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, ele não vai, e do alto da sua casa ele vê uma mulher tomando banho, é uma mulher casada, mas ele como rei dá uma ordem, toma aquela mulher, e se envolve sexualmente com aquela mulher engravida, e ele ainda quer pagar de bom moço. Davi se travestiu da maior forma e pior forma de hipocrisia. Sabe o que ele faz? Eles para colocar Urias na frente da batalha para ele morrer. E a mulher grávida, ele ainda diz, olha, eu sou tão bonzinho que eu vou cuidar do filho dela. Que hipócrita! Mas Davi se arrepende, ele clama a Deus por misericórdia. Deus o perdoou, mas Deus não o livrou das consequências. Ao ponto de que o profeta Natã diz a Davi que a espada nunca se afastaria da casa dele. E ele viu a casa dele virar uma confusão, filhos abusarem um do outro. Ele viu um filho matar o outro, abusar da irmã. Ele vê mais do que isso, ele vê o seu filho mais velho, Absalão, tentar tomar o seu próprio trono, e depois vê esse filho morrer. Mas sabe, no capítulo 7 de 2 Samuel, tem um texto que é chave na obra desses 2 volumes. Chama-se o Pacto Davídico. Teve um dia que Deus, o Todo-Poderoso, tomou a iniciativa de fazer uma aliança com Davi. Ele disse, Davi, eu vou fazer uma aliança com você, Davi. E o seu reino não vai ter fim, Davi. E um descendente seu, Davi, vai reinar para sempre. Mas não é por causa de você, Davi. Não é você que me dá garantia, Davi. É porque eu sou um Deus gracioso e bondoso. E mesmo depois desse pecado horrível, Deus foi gracioso, misericordioso e manteve Davi sobre o trono. Veja o que ele diz no versículo 20 do capítulo 22.
Ele me fez sair para um lugar espaçoso. Ou como diz a Almeida, Revista Atualizada, Ele me traz para um lugar espaçoso. Ele reconhece quem me colocou no lugar em que eu estou, foi o Deus Todo-Poderoso. A minha posição não é apenas uma conquista, é uma concessão. Deus me colocou onde desejou me colocar, e eu confio nele. Sabe, o versículo 51 encerra dessa poesia de Davi, olhando para além de Davi, diz assim: Ele, Deus, faz grandes obras de salvação ao seu rei e mostra misericórdia ao seu ungido. Lembra do poema de Ana? Ao seu ungido, ao seu Messias, a Davi e a sua posteridade para sempre. Essa canção que fala do ungido, fala de uma outra aliança que ainda viria. Fala de um descendente de Davi, que veio a este mundo, que se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, que morreu em nosso lugar, que verteu o seu sangue, que nos purifica dos nossos pecados. E ele diz o seguinte: eu coloco você num lugar seguro, apesar de você, apesar dos seus erros, eu te sustento. Então, meus queridos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é fruto desse Deus que é provedor. E as nossas lutas, Ele transforma no nosso treinamento. Ele é o Deus preparador. E se temos qualquer posição, e todos temos, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como profissional, onde quer que você esteja, aí é onde você está, na situação que você está, diga: Deus, como eu posso melhor te servir aqui? E Ele ouvirá a sua voz. E não é porque você merece, não. Não é porque eu mereço, não. Eu não estou aqui porque eu mereço. É porque Deus é gracioso. Que Ele nos dê humildade, que Ele nos dê graça. Eu quero encerrar, não com um argumento, mas com uma outra poesia, uma poesia contemporânea, escrita por uma mulher chamada Deborah Ann Belka. Ela está adaptada. O propósito de Deus para nós é o nosso bem por toda a eternidade. Seus planos traçados com amor e luz nos guiam para a sua vontade. Ele quer dar à nossa vida um sentido novo, pleno e profundo, para que seu poder divino possa nos firmar e vencer o mundo. Deus deseja que a nossa fé cresça forte a cada amanhecer, para seguirmos sem temer o caminho da verdade a percorrer. Nada podemos realizar sem Ele, nem um passo, nem um só intento, se não o conhecermos de verdade e nele não pusermos o nosso alento. O propósito de Deus para nós é que sigamos a sua santa direção. O seu plano perfeito se cumpre quando Jesus nos mostra o caminho da salvação. São 3 poesias no livro, com um único fio unindo todas elas. A nossa esperança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, Jesus. Ele está aqui nessa noite. Por que você não fala com Ele da sua dor, da sua tristeza, da sua esterilidade pessoal? Ele está aqui. Por que você não fala com Ele do preparo, o quanto está doendo, o quanto difícil está? Fale com Ele sobre a sua posição e o quanto você deseja ser um instrumento nas mãos dEle. Nós vamos cantar um louvor e depois vamos orar juntos.